Investidor, vem comigo para a gente entender tudo o que se passou na macroeconomia mundial essa semana. Começando pelos dados do desemprego aqui no Brasil, que caiu para 9,3% no segundo trimestre, sendo a menor taxa desde 2015. Segundo o IBGE, o número de desempregados recuou 15,6% em relação ao trimestre anterior, alcançando 10,1 milhões de pessoas. Aqui na taxa de desemprego desde 2019, a gente vê que a gente está em mínimas, mas pegando um gráfico mais antigo, a gente vê que a gente já está longe dos patamares que a gente viveu aqui até por volta de 2014, nos 6,6%, 6,9%. Então esse movimento recente de queda no desemprego é muito bom, é muito positivo, mas ainda tem espaço para a gente cair mais, até aqui perto dos 7%. E vale lembrar também que com a reforma trabalhista está havendo uma precarização do trabalho, estão tendo cada vez mais trabalhadores autônomos e informais. Agora a gente vai falar de inflação, mas antes eu quero falar da Petrobras, que reduziu já pela segunda vez o preço da gasolina. Essa redução do dia 28 de julho, obviamente ainda não foi refletida nos índices da inflação, mas mesmo assim, o IPCA 15, a prévia da inflação, mostrou uma desaceleração marcando 0,13% para o mês de julho. Teve o impacto da redução do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica, mas ainda assim, considerando que o nosso país foi um dos primeiros a começar o ciclo de alta de juros, é esperado mesmo que a gente controle a inflação um pouco antes dos outros países que estão mais atrasados. Olhando o acumulado dos últimos 12 meses do IPCA 15, a gente teve uma boa desaceleração, a gente vinha acima dos 12% desde abril e agora o acumulado está em 11,39%. Ainda muito alto, porém pode ser o começo de uma inflexão para o IPCA ficar mais normal. E isso a gente vê no IGPM também, muito conhecido como a inflação do aluguel, marcou 0,21% no mês de julho. Com isso, o índice acumula nos últimos 12 meses uma alta de 10,08%. Aqui na variação mensal, a gente vê que, de fato, a gente está longe dos patamares que a gente marcou aqui de janeiro até abril, bem acima dos 1%, mas ficamos, inclusive, abaixo dos últimos 2 meses que estavam vindo aqui por volta dos 0,50 e poucos por cento. Então é mais um índice dando o mesmo sinal de possível arrefecimento da inflação. Quero falar também rapidamente da dívida bruta brasileira, que caiu a 78,2% do nosso PIB para o mês de maio, sendo o menor patamar desde o início da pandemia. Falo também do governo central, que teve um superávit de 14,4 bilhões de reais no mês de junho. De janeiro a junho, o superávit das contas públicas é de 53,6 bilhões. Em 2021, no mesmo período, a gente teve um déficit de 53,5 bilhões. Esses valores vêm de um déficit da Previdência Social de 171,7 bilhões e de um superávit do Tesouro Nacional e do Banco Central, que somaram 228,2 bilhões. E vamos finalmente para o que pode ser o assunto mais importante da semana, a elevação da taxa de juros pelo Banco Central americano, que fez mais uma alta de 0,75 ponto percentual, alcançando uma banda entre 2,25% e 2,5% ao ano. A elevação é a quarta da taxa de juros de um ciclo de alta que começou em março de 2022. Obviamente, esse movimento vem, de certa forma, atrasado para combater a maior inflação dos Estados Unidos em mais de 40 anos. Só para a gente dar uma lembrada, a inflação dos Estados Unidos medida pelo CPI está em 9,1% no acumulado dos últimos 12 meses. Ao contrário do Brasil, nenhum sinal de arrefecimento da inflação. Mas como a gente já sabe, o aumento da taxa de juros desacelera a economia. E saíram os dados do PIB americano para o segundo trimestre e teve uma queda anualizada de 0,9%, sendo o segundo trimestre consecutivo de quedas para o PIB americano, o que configura uma recessão técnica. Agora é oficial que nos 2 primeiros trimestres desse ano, os Estados Unidos estiveram em uma recessão. Se continuarmos tendo mais trimestres de decrescimento do PIB, a recessão vai continuar. E mais atrasado ainda para a festa da alta de juros está o Banco Central Europeu, mas finalmente eles encerraram essa era de 11 anos de juros negativos e vieram com uma alta de 0,5 pontos percentuais. A gente já vinha falando disso há algum tempo, de que o Banco Central Europeu ia ter que aumentar a taxa de juros eventualmente, e ele começou a fazer os seus movimentos, e agora as principais economias do mundo já estão no ciclo de alta de juros. E assim como nos Estados Unidos, a inflação da zona do euro continua aumentando, agora marcou 8,9% em julho, batendo um novo recorde. O resultado é superior ao registrado no mês anterior, que marcava 8,6%. Então os países que demoraram a começar a aumentar a taxa de juros ainda não estão dando sinais de diminuição da inflação. Agora no cenário político americano eu quero falar de uma proposta de lei que já foi aprovada em 2 instâncias, agora falta ser aprovada pelo presidente, que busca aumentar a competitividade dos Estados Unidos contra a China no
do setor de semicondutores. Se aprovada, essa lei inclui mais de 52 bilhões de dólares para companhias americanas que trabalham com a produção de semicondutores, de chips de computador, além de outros bilhões de dólares em isenção fiscal para encorajar o investimento nesse setor. Uma das empresas que mais pode se beneficiar com isso é a própria Intel, que já vem fazendo um movimento de investir na sua manufatura. Quero falar rapidamente também da Petrobras, que aprovou um pagamento de dividendos enorme de 87,8 bilhões, só porque esse número é gigante mesmo. Ela vai pagar R$ 6,73 por ação preferencial. Esses dividendos que a Petrobras está pagando, eles não são sustentáveis no longo prazo. Você não pode esperar que ela continue pagando 30% de dividend yield ao ano. Ainda mais uma empresa num setor tão cíclico, tão atrelado a commodities. E para finalizar, falo da Ambipar, que fez mais uma aquisição, dessa vez uma empresa de limpeza de tanques de navios e de indústrias. A gente sabe que tem uma parte da Ambipar que faz esses serviços industriais de limpeza e ela segue expandindo, dessa vez comprou a Seatank, especialista em limpeza de tanques industriais e navais. A Seatank conta com 300 funcionários e teve um faturamento de 41 milhões de reais e um EBITDA de 19 milhões. E vamos aos destaques da semana no S&P 500. A gente vê que a grande maioria das empresas essa semana performou muito bem. Algumas exceções que chamam a atenção é a Intel, que veio com um resultado muito abaixo do esperado, a Qualcomm também performando mal essa semana, Comcast, Facebook também veio com um resultado que não agradou o mercado, mas fora isso, a grande maioria das empresas performando bem essa semana. Quando a gente olha para o Ibovespa, a situação é a mesma, só essa semana a gente subiu 4,29%. A gente está se aproximando aqui da média móvel de 200 períodos e aqui pode ser um nível importante para a gente batalhar que talvez a gente não consiga superar de primeira. No IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, tivemos mais uma semana de alta também de 0,74%. O dólar despencou vertiginosamente 5,92% essa semana e agora está em R$ 5,17. O S&P 500 deu mais uma esticada de 4,26% e conseguiu fechar acima dessa média móvel de 20 semanas. Bom sinal para o S&P. Os juros pagos pelos títulos do Tesouro Americano de 10 anos seguem caindo e agora fecharam pagando 2,65% ao ano. O petróleo segue muito volátil, com uma alta essa semana de 4,11%, apenas um pouco acima da faixa dos $100 aos $103. E o Bitcoin deu uma subida depois do anúncio do aumento da taxa de juros americana e conseguiu superar a média móvel de 200 períodos. Agora ele se encontra aos $23.814. Bom, o programa vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você gostaria de ver de diferente num próximo vídeo e até a próxima!